Estamos começando o penúltimo programa desta segunda temporada do Enredo Cultural. Olha só, apesar da gente estar aí nesse clima de reta final, nós vamos falar de futuro com o atual secretário de Cultura de Goiânia. Ele falou de políticas culturais, então nós aproveitamos para bater um papo com um grupo de teatro que veio lá do Pará para se apresentar na capital com apoio de um prêmio de incentivo à cultura. Mas não é só isso, o episódio de hoje ainda tem cinefilia, retrato cultural, dicionarte. Olha, a gente está apenas começando. Bora lá? Imagine só um espetáculo que reúne teatro, dança, circo e as suas cenas são definidas por carta de tarô. Esse é o espetáculo Trunfo do grupo Projeto Vertigem, que veio lá do Pará. Eles receberam um prêmio da Funarte que permite a circulação de espetáculos. Me fala um pouquinho sobre o Projeto Vertigem, quem são esses artistas aqui, como o grupo foi formado? O grupo foi formado em 2012 na intenção de juntar pessoas que já faziam circo na cidade e agregar pessoas. Agora nesse elenco está a Marina, que é a pessoa que está desde o início do grupo, que a gente diz que ela é quase a alma do grupo. A Marina está lá, a Kate, que é uma pessoa de teatro, né? Originalmente tem formação de teatro. A Marina tem formação de dança e de ginástica de solo, original, né? A Kate tem formação de teatro, mesmo formação técnica, curso técnico. A Luana também tem curso de teatro. E todo mundo tem essa formação de circo. Você acha que a arte circense ela vem diminuindo? Não, eu acho que a arte circense ela vem se modificando não, porque ela continua, ela traz o que é de tradicional, ela adequa as tecnologias, as possibilidades das tecnologias para dentro do circo como aparelhos, tá? Como tecnologia, esse tipo de tecnologia. E consegue conversar hoje de uma maneira em que o circo parece se expandir, se diluir dentro de outras linguagens. Tem alguma coisa do Pará que a gente vai reconhecer aqui no Trunfo? Olha, fora a nossa identidade, né? Porque todo mundo da equipe é paraense, a gente tentou deixar o máximo possível universal, até porque, como tu falaste, as linguagens agregadas são universais e o tema que a gente trouxe para dentro também que é o tarô. Agora a gente vai assistir ao Cinefilia e daqui a pouco a gente conversa com o secretário de Cultura daqui de Goiânia, que vai falar sobre os projetos culturais aqui da nossa região para esse ano de 2017. Oi, como vão todos? Meu nome é Sandro de Oliveira, eu sou professor de História do Cinema e de Linguagem Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. E nós vamos falar sobre alguns diretores nacionais e de um dos meus favoritos, que é o Júlio Bressani. O Bressani ele foi sempre um diretor que questionou uma questão muito importante dentro do cinema, que é a questão da forma. Como é que a gente faz esse cinema? O Bressani tem produzido filmes que questionam muito a questão do fazer cinema, que a gente na academia chama de poética do cinema. Mas especificamente hoje eu gostaria de falar de um filme dele que eu gosto muito, que chama-se O Anjo Nasceu. O Anjo Nasceu é um filme sobre marginais, e aí a gente tem uma espécie de metalinguagem com os marginais do cinema marginal. Uma das minhas cenas favoritas do Anjo Nasceu, quando numa fuga quase no final do filme, lá pelos 55 minutos, o carro ele desaparece na estrada e a câmera fica parada, deixando mostrar praticamente 10 minutos de uma imagem absolutamente vazia e sem nada. O que ele quis dizer com isso? E o que ele quer dizer com uma série de experimentos do cinema dele? Ele quer dizer que o cinema é, na verdade, e se faz, na verdade, sempre no questionamento da forma, no questionamento da poética. Eu gostaria que todo mundo assistisse um dia alguns dos filmes do Júlio Bressani e que pudesse saborear o quão experimental, mas absolutamente brilhante o diretor que ele se tornou e ainda é no cinema nacional. Não se esqueçam, obviamente, também que Júlio Bressani foi um dos produtores da Bel Air Filmes, né, que foi uma produtora nos anos 70 que numa empreitada inacreditável de 6 meses produziu 6 filmes de longa-metragem. Eu gostaria de me despedir, é uma pena
mas eu gostaria de deixar para vocês essa dica de assistir os filmes do Júlio Bressani e a gente pode conversar outro dia sobre isso também. Bom, nesse ano de 2017, o Centro Cultural da UFG tem uma programação extensa. Aqui na galeria também nós vamos ter algumas exposições e o professor Samuel, que é coordenador aqui desse espaço, vai falar um pouco sobre essas novidades para esse ano. Este semestre, novo semestre, ele vai se iniciar com a abertura, né, de uma exposição muito importante, né, que já é em preparação há mais de um ano, uma exposição chamada Olhar Vertical, Tucarenes, coleção fotográfica Santander Brasil. Então, isso também é uma novidade de fechar uma parceria, né, eu diria, com um banco, né, e um acervo que pertence diretamente no banco. Junto com a abertura dessa exposição, será proposto um ciclo, né, de encontros, palestras, inclusive com o curador dessa exposição, que é o professor Agnaldo Farias, né, da FAUSP, e alguns convidados diretamente da FAV, né, UFG, do Núcleo de Arquitetura. Né? Explica um pouquinho como que funciona esse edital, quem pode participar, quem esse edital está chamando para usar esse espaço. Perfeito. Não, o edital que é direcionado para todo tipo de proponente, né? Tanto pessoas físicas ou jurídicas. O edital vai contemplar no máximo 5 projetos, né? O edital está disponível, né, no site, né, do Centro Cultural, tanto no site da PROEC. O núcleo de ação educativa também foi criado na reestruturação. É um núcleo assim muito importante, né, eu diria, na vida do Centro Cultural, na medida em que nós contamos justamente com a frequentação das escolas, né, da rede pública do estado de Goiás, além de demais, né, comunidades da cidade. A presença, né, desse tipo de público, né, que é um público bem específico, é essencial, eu diria, inclusive na formação, eu diria, tanto do cidadão, ou do futuro, talvez, pesquisador, enfim. Mas para todas as crianças em geral, eu acho, inclusive, isso faz parte da missão do Centro Cultural, né, de poder receber esse público e de participar também na formação, eu diria, cultural, né, de cada criança, eu diria. Bom, o ano começa cheio de expectativas e nós, do Enredo Cultural, também queremos saber o que tem de bom para os artistas goianienses. O Kleber Adorno, secretário municipal de Cultura, está aqui e ele também está cheio de planos para a nossa cidade. Tudo bem, Kleber? Tudo bem. Já li em outras entrevistas que o senhor recebeu a secretaria com um orçamento que contempla apenas a folha de pagamentos e as despesas fixas e não vai permitir aí uma série de outras ações. Como que isso vai ser resolvido? Nesse sentido, já conversei com o prefeito. Vários dos programas que nós tínhamos e que não foram continuados vão necessitar de uma suplementação orçamentária. Né? E o prefeito já autorizou que nós tomássemos as providências para que nós pudéssemos realizar, se não todos, pelo menos alguns. Nós devemos retomar, vamos começar a discutir isso agora para formatar e depois ter autorização objetiva para o Goiânia Canto de Ouro, para o Goiânia em Cena, para o Festcine Goiânia, para o Grande Hotel Vive o Choro, né? Enfim, para todos esses programas, para o Coleção Goiânia em Prosa e Verso, né? Sons do Mercado, todos esses programas que precisam ser vitalizados. Né? Devem retomar esse ano ainda. Se não todos, pelo menos alguns deles. A respeito da Lei Municipal de Cultura, o senhor disse que ela deve ser fracionada em dois momentos a partir desse ano, né? No primeiro e no segundo semestre. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e se isso vai ser positivo para a produção cultural aqui da cidade. Nós já tivemos essa experiência no passado, né? Nós fracionamos no passado, né? Afinal de contas eu não sou secretário a primeira vez, né? Já é a sexta vez que eu sou secretário. Então nós já tivemos essa experiência aqui e acho que atende muito mais às demandas da área. Nós termos aí uma edição no primeiro semestre e uma edição no segundo semestre. Essa Lei Municipal de Incentivo à Cultura,
ela é muito importante para que os grupos locais consigam aí começar a iniciar os seus projetos. Para circular com esses projetos, existem outras políticas de incentivo à cultura. O grupo Projeto Vertigem, que nós conversamos no primeiro bloco, eles se apresentaram aqui em Goiânia, apoiados por uma dessas políticas. Vamos ver. Contar pra gente, Paulo, fala pra gente a importância de apoios como esse, que permitem que grupos como o Projeto Vertigem circulem por diferentes estados apresentando aí um pouco da sua arte. A gente foi premiado com Carequinha 2015 da Funarte, né? Prêmio Funarte Carequinha de 2015. A primeira vez que o Projeto Vertigem, por exemplo, é aprovado num projeto desse, é extremamente saudável para a vida artística do país, assim, das cidades e dos grupos. Esse prêmio a gente consegue livremente apresentar de maneira pública, gratuita, né? Estando nos locais, a gente consegue gerar intercâmbio, uma circulação de linguagens, a gente cria digamos assim, uma rede de atuação nacional. Talvez sem apoios como esse da Funarte, grupos como Vertigem não poderiam vir para Goiás ou ir para outros estados, né? Jamais. Imagina o que é a logística, o custo de transportar 6 pessoas carregando um monte de coisa de peso, né? Imagina, a gente não tem condições, a gente ia ficar lá, fazendo lá, para as pessoas de lá, para a gente. E provavelmente grupos, por exemplo, de Goiás, que já chegaram em Belém, né? Talvez não iriam, né? Não tivessem ido. Muito obrigado por sua participação aqui no Enredo. Obrigado. Bom espetáculo para vocês. Obrigado. Vamos assistir algumas ceninhas desse espetáculo. Olá, meu nome é Sêmio Carlos, eu sou professor de teatro, ator e produtor do grupo de teatro Arte e Fogo, sou o diretor artístico da Escola de Samba Lualá e hoje estou aqui para falar desse instrumento de percussão que é o tamborim. O tamborim, ele é um dos instrumentos mais procurados nas escolas de samba do Rio de Janeiro, São Paulo, é ele que dá o molho na bateria e é super fácil tocar esse instrumento. É um instrumento pequeno que você o segura como fazendo um hang loose. Você segura com os 3 de dentro e estica os outros 2, permanecendo à frente. A baqueta, ela é feita geralmente de silicone, de 4, 3, 2 ou 1 silicone. O punho é que será trabalhado ao centro do tamborim. A primeira nota, ela é sempre mais forte. A segunda é mais fraca. E aí a gente pode trabalhar ritmo e pulsação. A terceira nota, ela é o que a gente chama de virada, virando o tamborim, aqui. As 3 juntas ficam. E podemos incluir também uma 4ª nota, assim. E tem uma mais fácil, que é batendo as 2 primeiras notas e já fazendo a virada. Ou o inverso, fazer a virada e depois a nota. Eis o tamborim. Meu nome é Sandro Freitas, eu sou ator e sou diretor de teatro. Hoje em dia eu me coloco e me defino mais como diretor de teatro. Era meu sonho fazer teatro. Eu vim do interior de Goiás, de Santa Helena,
com esse objetivo, né? Coincidiu com a época que eu vim para estudar. Quando eu faço teatro, assim, eu sempre estou falando daquilo que no momento está me angustiando como ser humano, ou aquilo que eu estou com necessidade de falar. Então, e aí sim, aí isso me realiza, né? É isso que me inspira, eu sempre componho através disso. Essa é uma parte da realização, assim, quando você recebe o feedback das pessoas. Quando as pessoas colocam para você o que elas sentiram, né, o que elas puderam captar desse texto, o que elas entenderam desse texto, o que esse texto falou com ela, até onde esse texto chegou no coração dela e tal. Nesse ponto eu sou até muito feliz. Eu acho que eu não sou feliz financeiramente, assim, né? Eu acho que se você for pensar mercado, né, se for pensar dessa forma, assim, você abre mão de muita coisa para poder fazer teatro. A gente vê todo mundo falando das dificuldades financeiras, das dificuldades de captar, das dificuldades de patrocínio. Isso tudo é muito complicado, mas é nesse lugar que eu me realizo. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida foi ir embora de Goiânia para poder fazer teatro, sabe? Agora, uma coisa assim que eu quero muito, que me agrada, que assim, que é sonho, é ser ir fazendo nome fora e pegar esse teatro de Goiânia, feito em Goiânia, com elenco, atores, produção de Goiânia, e caminhar com ele por aí afora, né? E assim, isso hoje em dia não é mais uma utopia, isso já acontece, né? Já tem bons grupos fazendo isso em Goiânia. A gente continua o enredo conversando com o secretário municipal de Cultura de Goiânia, Kleber Adorno. Qual é a situação desses centros culturais e o que precisa ser feito para que eles retomem as atividades como eram há algum tempo atrás? O que nós podemos assim assegurar, né, garantir, é que esses centros culturais vão voltar a ter a mesma vitalidade que tinham antes, com certeza absoluta, porque para ter vitalidade nós precisamos ter a produção cultural se manifestando, se expressando, né, dentro desses espaços. O espaço físico sozinho não significa nada. Claro. Não é? Pensando na periferia, existem ações de cultura que já estão sendo pensadas para descentralizar? Sim, nós temos a descentralização por intermédio da lei, né? Nós temos as casas de cultura que nós estamos examinando como estão os termos de cooperação ou os convênios com a secretaria para atualizar aqueles que estejam vencidos, reformatá-los, né? Nós temos os pontos de cultura também, que nós estamos aí com uma discussão, não sabemos ainda, estamos tendo notícia que alguns já perderam o prazo, que outros tiveram problema com prestação de contas e que outros estão aguardando o repasse de parcelas. Conta pra gente sua opinião pessoal, por que a cultura ela é importante para a sociedade? Se a gente for avaliar o que é cultura, é o conjunto dos nossos hábitos, dos nossos costumes, do nosso modo de viver, do nosso modo de ser, né, do nosso modo de estar. Né? Isso é que é cultura. E as políticas institucionais, no caso da Secretaria de Cultura, ela tem que trabalhar essas questões para fortalecer isso. Ela não interfere para mudar. Ela interfere para preservar, ela interfere para fomentar, ela interfere para proteger. Kleber, muito obrigado por sua participação. Eu que aqui agradeço, no Enredo foi um Cultural. prazer, foi uma honra. É isso, eu desejo sucesso aí nessa sua sexta gestão. Isso. Que possamos encontrar mais vezes aí, mostrando outras ações, outros projetos da Prefeitura. Muito para obrigado. nós todos e muita força, vai dar tudo certo. Olha só, a Caterine também faz parte desse grupo e ela tem uma formação artística bastante interessante. Além de atriz, ela fez um curso técnico em arte circense. Fala pra gente como que foi esse seu contato com o circo. Pois é, começou mais ou menos 2 anos atrás. Aí eu fiz o Vida de Circo e aprendi as técnicas básicas, né? E eu fui gostando, apresentei em alguns varietés e fui chamada para o grupo. O grupo, esse projeto de vocês, eles foram premiados com um apoio da Funarte que permite a circulação. Além da circulação, apresentar em várias cidades, vocês também têm uma troca de experiências por onde vocês passam, né? Sim, nós fazemos um intercâmbio com grupos e a gente tem trocas, a gente propõe atividades, a gente deixa o grupo também propor atividades para a gente poder
descobrir, né, o que há em outras cidades, o que acontece, a gente levar também um pouco do que a gente faz, ter a oportunidade de levar o espetáculo, a sua criação, né, para outras cidades, ver o público de outros lugares, ver a reação deles e, acima de tudo, curtir, sabe? Eu acho que é isso, diversão. Você fala de reação, o espetáculo ele tem algumas cenas que são definidas por carta de tarô. Exatamente. Vocês já foram surpreendidos por algo que vocês não esperavam? Olha, não, já teve sim, um caso de uma moradora de rua que entrou na cena, completamente nua. Ah, é? E como que vocês fizeram para resolver isso? Casou completamente com a cena, porque era a carta da morte. E aí tinha tudo a ver, cara. Ela entrou no final e a carta significa renascimento, né? Então ela veio, ela entrou assim, ela compôs a cena. Virou uma quarta atriz. Virou uma quarta atriz. Legal. Caterine, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Bom espetáculo para você. Obrigada. Daqui a pouquinho. E a gente continua curtindo mais algumas cenas do Trunfo. É isso, né? Isso mesmo. E não conseguia. Descobriu que estava grávida e ganhou um estojo de canetinhas coloridas. Tinha todas as cores, menos azul bebê. Esse foi o penúltimo episódio desta temporada. Olha só, a gente já tá ficando com aquele sentimento de saudade, mas é por pouco tempo, viu? Logo, logo vem a terceira temporada e você pode participar. É só entrar lá no site da TV UFG e nos mandar as suas críticas e sugestões. Aliás, no site da TV UFG você pode rever toda a nossa programação e compartilhar sem pagar nada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!